Olá, bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje eu quero falar com você que talvez já passou dos seus 25, 30 anos e ainda você mora com teus pais. Eu quero passar um pouquinho da minha experiência pessoal. Bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Claudeci e é sempre um prazer recebê-lo aqui. Hoje, aos 38 anos, eu sou pai de 3, casado, empresário, e hoje eu tomo conta totalmente da minha vida, das minhas finanças. Assim como marido, tomo conta da minha esposa, dos meus filhos como pai. Mas quando eu tinha 21 anos, foi minha primeira experiência de sair da casa dos meus pais. Eu lembro que quando eu morava com meus pais, eu tinha uma convivência muito boa com eles. E assim como você, o conforto é muito grande, além da economia financeira. Eu trabalhava com meu pai, sou filho de pedreiro, então todos os dias eu acordava ali por volta das 6 horas, tomava o meu café e ia para o meu trabalho. Na hora do almoço eu fazia a minha refeição, voltava para o meu trabalho, às 17 chegava em casa, jantava, ia correndo para o colégio e estava no colégio por volta até das 22 horas. Bom, por que eu estou relatando isso? Quando eu acordava, o café e o pão já estavam à mesa. Quando eu ia para o meu trabalho, a minha marmitinha estava pronta. Quando eu chegava de tarde, bastava eu tomar um banho, a janta já estava ali preparadinha para mim. E eu corria para o quarto, vestia a minha roupa e saía para o colégio. O que isso tudo tem de relação? A relação fato é o seguinte, que enquanto eu morava na casa dos meus pais, todo esse conforto me era entregue de uma forma abençoada sempre. Mas no momento em que eu me mudei, que eu passei a morar sozinho, eu comecei a perceber que as coisas não acontecem, vamos dizer, magicamente. Então, se eu queria o meu café da manhã, para tomá-lo às 6 horas, eu precisava acordar, ir na padaria, me vestir, me preparar, buscar o meu pão, fazer o meu café, para começar então o meu dia. Na hora do almoço, ou eu tinha que preparar na noite anterior, ou preparar na hora aquilo que dava do jeito que dava, ou talvez gastar um pouco mais no restaurante. À noite, quando eu ia para o colégio, o mesmo se repetia. Ou eu tinha já algo preparado, ou eu deixava para lanchar. Por exemplo, quando eu estive em Muriaé, na faculdade, na lanchonete da faculdade. Um pouquinho mais de dinheiro, enfim. Você que mora sozinho, talvez, já compreende como que isso funciona. Mas o que eu quero tocar para você hoje é o seguinte: o que me fez crescer desde o momento em que eu saí da casa dos meus pais? O vídeo de hoje ele é um pouco inspirado numa conversa que eu tive com um amigo recentemente que, infelizmente, ele ainda mora na casa dos pais. E conversando com ele, nós falando um pouquinho sobre conseguir o interesse dele de se casar, conseguir uma pessoa bacana, conhecer uma pessoa bacana. E ele sempre fala como um falar de futuro. Eu vou encontrar uma pessoa que me agrada. E conversando com ele, eu fui explicando para ele o seguinte: cara, qual tipo de propaganda você está fazendo até o momento? Se você quer conquistar uma pessoa, conhecer uma pessoa bacana, você precisa, querendo ou não, vivemos de imagem, você precisa passar a imagem de uma pessoa que é responsável. E o fato de você morar na casa dos teus pais, talvez isso não te ajude. Por quê? Porque algumas mulheres vão olhar para você, e talvez seja a sua alma gêmea, ela vai olhar para você e falar: cara, esse cara ainda mora com os pais. Que segurança que ele vai passar para mim? Então, no vídeo de hoje eu quero passar para você essa experiência das vantagens e desvantagens de morar com os pais ou até mesmo de sair de casa. Financeiramente falando, eu passei por um pouquinho de dificuldade. Inclusive, quando eu fui para a cidade de Muriaé, eu passei pelo menos um mês lanchando, ou melhor, almoçando coxinha e jantando miojo, porque eu não tinha condições financeiras. E lembro que quando eu falei com a minha mãe, já depois dos 30, que eu já estava com a condição financeira boa, eu falei com a minha mãe: eu passei por isso. E ela prontamente me questionou, né? Filho, por que você não me falou nada? Falei: mãe, quando a senhora morrer, porque um dia a senhora vai morrer, eu vou falar isso com quem? Eu vou me apoiar em quem? Ela falou: pois é, você está certo.
E é sobre especificamente isso que eu quero tocar no seu coração. Você, se continuando morando com seus pais, você não vai conseguir viver essa experiência do crescimento, do cuidar de si mesmo, do amadurecimento. Eu sei que, como eu disse, financeiramente pode não ser tão atrativo, mas é necessário. E isso em todas as áreas, financeira, psicológica, amorosa. Quem nunca ouviu a expressão o filhinho da mamãe? Então, a melhor forma de você poder crescer, prosperar na sua vida, é você começar a cuidar de si mesmo. É você começar a entender, como eu disse anteriormente, que as coisas não acontecem magicamente. É entender que você precisa arrumar a tua cama, preparar o teu café, se preparar para sair de casa, se organizar financeiramente, economicamente, psicologicamente, deixar a tua casa arrumada, procurar um bom emprego ou até mesmo abrir a tua empresa. Mas se você nunca sofrer, não pode ser sofrer, mas se você nunca experimentar isso de cuidar de si mesmo sem o auxílio e o apoio dos seus pais, eu acho que isso pode ser prejudicial para o seu crescimento profissional. Eu quero que você entenda o seguinte, que sair da casa dos seus pais, você vai gastar um pouquinho mais de dinheiro, mas você vai aprender, como os antigos gostam de dizer, a segurar o boi pelo chifre, a dar conta daquilo tudo que provavelmente o teu pai olhou para você e espera com que você dê conta. Olhar para você e ver, olha, o meu filho ele prosperou, o meu filho ele dá conta de si mesmo, o meu filho ele cuida da própria vida, ele tem as próprias regras, ele cresceu, ele amadureceu, olha que orgulho para a família. Eu sei que o teu pai provavelmente vai dizer para você que está tudo bem, você continuar aí na casa dele. Mas a verdade, e eu sou pai e eu posso falar com toda clareza do mundo, a gente cria filho para sair de casa. A gente cria filho para voar, a gente cria filho para realmente enfrentar esse mundão de uma forma ou outra. Nós queremos olhar, e eu sou pai de um menino de 7 anos, eu quero ver o meu filho com seus 20, 21 anos, já começar a planejar o futuro. Pai, eu vou me casar, eu vou ter filhos, eu vou ter a minha casa. Por mais que eu ame os meus filhos, eu não quero eles morando comigo pelo resto da vida. Mas pelo contrário, eu quero que quando eu estiver já na minha maioridade, os meus filhos, donos de si, prósperos, financeiramente, emocionalmente, amorosamente, eles possam ter um cantinho para mim, para cuidar do velho pai. Será que o teu pai também não tem essa expectativa? Será que a tua mãe também não tem essa expectativa? Que ela possa olhar para você com um pouco mais de orgulho e saber que criou bem você e que você dá conta caso ela se vá? Um dos maiores medos dos pais é morrer e olhar para o filho e falar, poxa, eu acho que ele não vai dar conta. Eu acho que ele vai sofrer muito. Espero que esse vídeo tenha feito um pouco de sentido. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. No mais, até a próxima sexta. Se não curtiu, curte aí. Se não é inscrito, se inscreva. Até mais.